Fala galera, beleza? Sejam vocês todos muito bem-vindos. Já deixa o seu like no vídeo e já se inscreve no canal porque vai ter muito vídeo bacana, beleza? Vamos lá galera, sobre o cone de aprendizagem do Robert Kiyosaki nesse livro aqui que os caras falam que, ó, nossa, esse livro é top, 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 e de fato, esse livro é muito bom. Eu comecei ouvindo ele, né, em audiobook e só no audiobook não tava dando muita coisa, que é meio clichê, né, esse livro aqui, aquele livro de entrada, pá, né, nesse setor. Mas de fato, eu ouvindo ali, mano, realmente é muito bom, super indico esse livro, beleza? E eu vou divulgar isso com vocês, eu vou compartilhar isso com vocês, porque realmente vai trazer muita, mas muita consciência para as pessoas que estão no caminho, estão começando ou estão lá na frente já. Então vamos lá, galera. Qual que é a passiva? No caso, é dividido em duas. Então nós temos a ativa e nós temos a passiva e ativa. Né, que é o que ele coloca aqui no livro como natureza do envolvimento, né? Então isso a gente já tem uma ideia assim, né, do que seria, né, ativo e passivo. A gente já começa a ter uma ideia, o pessoal que já está andando nesse setor empreendedor de investimentos, etc., de que passivo é um tipo de investimento. Vamos pensar assim, tesouro direto, pensar assim, né? E os ativos é como se fosse as ações, né, os fundos imobiliários, dentre outros, os ETFs, né? Dá pra gente fazer essa correlação básica. E qual seria o tesouro direto, digamos assim, desse cone de aprendizagem? O primeiro nível de aprendizagem, que é o inicial, digamos assim, porém não menos importante, é o que o Robert Kiyosaki fala de leitura. É o clássico, né? Então todo mundo que entra nesse meio de investimentos, nesse meio empreendedor, em vários setores, atuação, entretenimento, cineasta, próprio, obviamente, né, escritores, etc., músicos, precisa ler. E muitas vezes falta conhecimento para ele poder galgar os saltos. Não adianta, às vezes, o cara ter a vontade se ele não tem o conhecimento. Então, o conhecimento, ele arca junto, ele soma. Como também não adianta o cara ter conhecimento e não coloca em prática, né? É o grande divisor de águas dos dois ali. Interessante encontrar um meio termo, né? E é o que seria 10%. Então a gente aprende apenas 10% quando a gente lê, tá certo? Que depois de 2 semanas tendemos a nos lembrar 10% da leitura, entende? Então você lê um livro maravilhoso, você leu esse livro aqui, por exemplo, e depois de 2 semanas você vai acabar lembrando 10% do livro, entende? Então a leitura, ela é muito boa, ela sacia às vezes até mesmo uma vontade imediata de você se conectar com todas essas questões, né? Entretanto, muitas vezes a leitura, ela não só basta. Você precisa passar de níveis, você precisa produzir. Você aprende 10%, você lembra 10% depois de 2 semanas, quando você lê um livro, sabe, independente de qual for. Depois de 2 semanas, você só lembra 10%. Então, digamos que a leitura fica no canto passivo, certo? Do nível de aprendizagem. Um degrau acima, vamos lá. Qual seria o acima da leitura? Seria o ouvir. Então, o ouvir seria o passo acima ali da leitura. Porque a leitura, muitas vezes, você está sozinho. Quando você ouve, você está na presença de. Né? Ou muitas vezes você pode estar sozinho e ouvindo um podcast. Né? Você pode estar, obviamente, com o seu amigo, com a sua colega, né? Com os seus colegas, etc., com a sua sócia, com o seu sócio, enfim, você está ouvindo, você está trocando informação. Em primeiro caso, você está ouvindo, né, que é o que a gente vai chegando lá. Então, a leitura é o nosso primeiro passivo, o segundo, no caso, seria ouvir. Qual que seria o próximo de ouvir? Nós temos a leitura, ouvir, o próximo seria, se preparem, olhando fotos. Sim, olhando as fotos, a gente aprende demais olhando as fotos. As fotos, ela traz outras, literalmente, visões de que as palavras, as letras, elas se limitam. Então, muitas vezes a letra, uma frase é só em preto, né? Ou é só em branco, muitas vezes, se a folha ela for preta, né? Agora, quando você tem fotos, você tem registros, tem vermelho, azul, amarelo, verde, roxo, laranja, rosa, seja qual for o nível de cor, tem todos os tipos de cores. Então, no caso, leitura, ouvir e, em terceiro lugar, a foto, como se fosse um grau acima das leituras, né? Do cone de aprendizagem, no caso.
Aqui nós estamos falando, quando a gente vê fotos, nós estamos falando de 30%, tá certo? Então 30%, quando a gente pega, por exemplo, um atlas, a gente vai vendo esse atlas, 30% a gente vai lembrar depois de 2 semanas. Olha só que interessante, hein? Muito interessante isso. Vamos para o nosso próximo livro, vamos lá. Ainda na parte passiva do nosso cone de aprendizado, quando a gente aprende 50%, que é o nosso primeiro ali, que está ali batendo 50%, depois de 2 semanas, por incrível que pareça, galera, mas realmente eu sou suspeito a dizer, 50% é assistindo filmes. Esse filme, por exemplo, eu tenho um filme que, cara, poxa vida, sabe? Esse filme realmente ele me baseio muito nele, né? Que no caso é o Interestelar. Então, o Interestelar é um filme que, para mim, ele é um marco em todos os sentidos, fotograficamente, no roteiro, na ideia, né? Então, o Interestelar é um filme que eu me baseio, acabo lembrando dele quase que quando eu preciso lembrar de cinema, de ficção científica, até esse canal. Esse canal tem a ver com arte, cinema e ficção científica, astronomia, né? Astronomia no caso, cinema, que é artes, e astronomia. Que aí a gente parte para a aeroespacial, futuramente a gente vai partir sobre um pouco de física, ciência. Então são os dois lados no sentido o cérebro abstrato, o setor do cérebro abstrato, e o setor do cérebro, que no caso é mais cartesiano, né, digamos assim. Então quando a gente treina os dois lados, é a mesma coisa a gente utilizar, eu sou canhoto no caso, se você escreve com a mão esquerda, é interessante você aprender a escrever com a mão direita, porque vai ter o que? Esse aquecimento. Quando caso um dia na sua vida, mesmo se você falar que você não precisa, etc., às vezes se acabar caindo alguma questão prática de que você precisa decorar alguma coisa de números ou, sabe, qualquer coisa do tipo, levemente você vai ter uma certa facilidade. Muito interessante isso. Assistir uma apresentação. Assistindo uma apresentação também são 50%. Porque diferentemente do filme, na apresentação você muitas vezes está ao vivo com a pessoa, né? Ou muitas vezes, se você está assistindo no celular, a apresentação é como se fosse falar diretamente com você. Nos filmes, muitas vezes não tem essa quebra épica, né, da quarta parede. Muitas vezes é ali, é a dramaturgia, né, de lado, está conversando com a pessoa aqui, muda o plano, você está conversando aqui, não é direto, não é no caso uma pessoa que está falando diretamente com você, olhando nos seus olhos, de que o filme vai fazer isso, né? Muitas vezes aqui atrás do filme, esse azul representa uma coisa, a iluminação representa outra coisa. Na apresentação não, muitas vezes na apresentação é simplesmente direto. O que você está assistindo no slideshow, por exemplo, é aquilo que o apresentador quer que você acabe experienciando, né? Então é uma informação mais direta para você, certo? Ainda 50%, ainda nas alas dos 50% e ali finalizando a parte passiva. Vamos lá. Depois de assistir a uma apresentação, vem assistir a uma demonstração. Então olha só a diferença. Quando nós estamos ainda na parte teórica, é uma apresentação. Agora, quando a gente passa para a parte prática, é outra coisa. Sabe quando você era pequeno e você estava na escola, tudo, e aí a professora ia levando os grupos, olha só, olha aqui, esse aqui é o observador, e a gente aqui nesse observador, você põe o olho aqui, você enxerga pela lente, você vê o planetário, etc. E aí os baixinhos, né, o pessoal, quando a gente era pequeno, falava, nossa, que legal, pô, não sei o quê. Quando a gente ficava praticamente empolgado com aquela coisa, pode ser jogando bola, qualquer coisa, né? No zoológico, pronto, zoológico é uma boa. Né? Você vê os animais ali, aqueles animais bonitos, exóticos, etc. Você fala, poxa vida, que interessante. Está demonstrando para você, né, muitas vezes na prática, no caso na prática, você está no zoológico, você vê muitas vezes um animal descansando. Você está vendo na prática, não é uma pessoa e você sentado na plateia vendo um vídeo de um animal descansando. Não. Você está vendo o animal ali e ele descansando mesmo. Muitas vezes é o golfinho que está pulando ali de verdade, você não está vendo na tela, né? Você não está vendo em 2D, você está vendo de verdade no 3D.
Muito bem, agora para acabar a nossa aula dos passivos, 50% da gente lembrar daqui 2 semanas, nesse caso, segundo esse livro, que é do Robert Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre, 50% que ouvimos e vemos na aula passiva é presenciando uma atividade. Olha só que interessante, presenciar uma atividade. Eu citei o exemplo anterior para vocês, da parte de vocês estarem em uma excursão e você vê de fato o animal ali, né? Então, essa é a parte prática. Você sente o calor do animal, do ser vivo, você sente a temperatura, você sente o estado dele. Imagina você estar próximo a um leão, né? O rugido dele balança o seu corpo, etc. É vivo, chega a chegar próximo de você. Então, realmente é muito interessante. 50% você vai acabar lembrando, né? E eu acredito que seja uma experiência memorável. Beleza, então, galera. Então, nós vamos agora para a nossa parte, nosso primeiro nível de aprendizagem da parte ativa, beleza? A primeira prática da parte ativa. Preparado? Vamos lá, então, em 3, 2, 1, valendo. É participando de um debate, tá certo? Né? Cada um estando ali, né? Classe, presente, né? Elegante ali, não sendo mal educado, obviamente, tudo. O debate cai muito bem, é muito bom o debate, é saudável. Você leu, você ouviu, você olhou foto, você assistiu o filme, você assistiu a apresentação, você assistiu uma demonstração e você ainda presenciou uma atividade, cara, você já sabe do que você está falando ali, né? A parte ativa é o nosso primeiro ali, porque o debate ele faz parte da evolução, né? Vai chegar uma hora que você vai falar, não, putz, eu não vou mais fazer isso porque não precisa, não faz sentido, sabe? A gente ganha maturidade, você vai ganhando maturidade, que isso você iria lembrar depois de 2 semanas, 70%. Galera, o nosso próximo passo da fase ativa segundo o Robert Kiyosaki, o de trás foi praticando o debate, esse daqui é conversando. Olha só que beleza, tem coisa melhor? Não tem? Conversar. No caso ali a gente evoluiu, né? Quando a gente parte para o âmbito da conversa, é muito mais saudável, muito mais leve, é muito mais tranquilo. É por isso que, no caso, convido, indica todo mundo. Mas olha só que interessante o que ele fala. Olha só, a primeira fase era participar de um debate, a segunda é conversar, a terceira sabe qual que é? Preste muita atenção. 3, 2, 1, foi. Fazendo uma representação dramática. Poxa vida, que coincidência, né? Parece que, né? Poxa, cinema, teatro, leitura. Muito bem, galera. Agora vamos para o nosso penúltimo, tá certo? Já está acabando aqui. O nosso penúltimo preste bem atenção, vamos lá. Simulando a experiência real. Olha só, o que é o melhor de tudo. Quando você simula uma experiência real do que você está aprendendo, cara, você está a um passo ali de dominar o que você está fazendo. Você está a um passo, né? Então, por isso que no teatro a gente usa o que? A imaginação. Né? A gente lê o texto e a gente vai lendo várias vezes o texto, exaustivamente o texto, ou se você seguir certos métodos. Quando você simula uma experiência real, você está a um passo de estar fazendo o que você se propõe a estudar. E nesse caso aqui, segundo o Robert Kiyosaki, ele fala de que simulando a experiência real, você está, depois de 2 semanas, tendendo a lembrar de 90% do que dizemos e fazemos. Nesse caso, então, 90% você iria estar com isso em mente depois ainda de 2 semanas. Agora, galera, para finalizar esse vídeo maravilhoso, com certeza que esse vídeo foi muito bom. Deixe aqui nos comentários a parte que você mais achou interessante e mais te agregou, tá certo? Que de fato tem muita coisa boa, esse cara aqui, ele sabe o que está dizendo. A nossa parte final, sem mais delongas, nesse caso. Vamos lá, prestando atenção, em 3, 2, 1, foi, ó. Logo depois dos nossos comerciais. Zero, vamos lá. Colocando em prática, é óbvio, precisa colocar em prática, rapaziada. Precisa colocar em prática, porque se você não colocar em prática, não faz sentido nenhum você ter fazendo isso. Não faz sentido nenhum você estar fazendo, não faz. Então, desde a parte lá de baixo, que é o nosso primeiro passo, que é ler, que você lembra de
10% apenas, até você escalou essa pirâmide, já está lá em cima. Nesse caso, a colocar em prática ela é fundamental. Nós estamos falando de 10% que é ler, para lá em cima que é o topo, que é 90% você aprende. Você acaba lembrando disso depois de 2 semanas. Então, cara, todo mundo aqui, independente do que você estiver aprendendo, estudando, empreendendo, fazendo, atuando, seja o que for, coloque em prática. Não tem outra palavra, coloque em prática. Você não vai se arrepender. Com certeza, você errando, você acertando, você colocando em prática, você está passando de fases, tá certo? Então é isso aí, galera. Esse vídeo ficou por aqui. Esse vídeo é muito bom, muito importante. Compartilhe com as pessoas, faz esse favor, porque compartilhando essa informação vai para mais pessoas e a gente consegue divulgar essa informação de uma forma melhor, mais vinculada, mais pacífica, mais tranquila, beleza? Galera, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Estamos juntos. Vamos lá!